Alô, amigos do Agora Mais, sempre movimentando, informando para todos aqui. Nesse momento estamos reunidos aqui, a convite do nosso amigo Márcio Gonçalves, para um bate-papo aqui sobre futebol, especificamente o Ouro Verde. Então, quero agradecer primeiramente aqui ao Márcio pelo convite, agradecendo também ao Wesley, agradecendo os nobres amigos Itamar, o Wilson e o Zé Portela, que estão nesse momento aqui reunidos para nós batermos um papo bem bacana sobre o futebol, especificamente sobre o Ouro Verde. Então, as suas considerações, Itamar. Bom, sabe que você convidando, vocês convidando, para mim é uma ordem, né? Que além de vocês trazer alguma coisa do passado, né? Relembrando, são coisas magníficas, né? Coisas que estavam esquecidas e está fazendo parte hoje da história. E é você, professor, entende? Meu respeito, consideração. E, olha, isso aí ainda vai dar muita coisa que falar ainda, sabe? No sentido de coisas boas, né? Nós vamos levar para frente aí, tá? Mas, de antemão, preciso dizer obrigado e agradecer você por esse momento que você traz a felicidade para todos. Eu é que agradeço vocês estarem aqui e vocês explanarem as suas histórias magníficas, que eu aprendi muito com vocês. Quero ouvir também alguma coisa sobre as suas considerações, Wilson. Pois não, Aderaldo, muito obrigado, né, por fazer parte dessa entrevistinha nossa aí, porque a gente fez uma longa vida, né, desde há 30 anos atrás, conforme fala o Itamar, sobre o Ouro Verde. A gente, né, criou-se dentro da Vila Ivete, mas em tempos assim de jogos e futebol saindo naquela idade, a família da gente não permitia que nós fôssemos jogar futebol. Isso era uma regra também do nosso pai, né? Muitos outros eram bem diferentes, mas enfim, o que eu não pude participar no Tente de Leite, eu entrei no aspirante diretamente. Depois para frente a gente continuou jogando com certeza, no com time certeza. do titular do Ouro Verde, né? Que até chegar lá também é uma outra longa história também, né? É como você mencionou os pais ali, os pais eram bem rígidos também, né? Quanto à disciplina, quanto aos estudos dos seus filhos. Quero ouvir também do Zé Portela, que também tem muitas coisas a nos relatar aqui. Mas olha, primeiramente uma boa tarde para os colegas, eu, Márcio, o Gonçalo, pela coisa, você também pelo... Né, vai lembrar amanhã sempre do seu pai, sempre da nossa turma, dos atletas aí. E eu estava vendo agora aqui, relembrando aqui essa nossa gurizada, quando nós conhecemos no Ouro Verde, essa gurizada aqui, nós não lembramos, agora que pela foto a gente está se lembrando de vários conhecidos, que nós não tínhamos citado até no intervalo que nós conversamos aí. Você veja que está aqui, está o Tadeu Butluca, está o Silvio Lansky, agora estou vendo aqui também o Paulinho da Índia, o Alexandre. Todos esses aqui jogavam por Ouro Verde. Então, dali que nós começamos ali, que nós assistimos os jogos principais, domingo, do time titular do Ouro Verde, que para nós era uma satisfação e uma alegria, né? Quando chegava no campo lá, tem um jogo, era festa no domingo para a Vila Ivete, porque todos os domingos tinha uma atração que era a equipe do Ouro Verde. E a gente assistindo, foi se ingressando na gurizada e passamos para a turma do aspirante. Do aspirante? Do aspirante, daí ali o Goró foi escolhendo, muitos também já, os mais velhos também já foram, como diz outros, aposentando na chuteira, como diz lá. E daí nós se ingressamos aí, e muitas, como diz o Estado, aqui tem muitas coisas nesse livro aqui, e tem muitas histórias que a gente se lembra, porque a gente saía nos campos alegre, domingo era diversão para nós. E sendo que quanto que aconteceu, muitas coisas aconteciam, nós saía de campo numa boa, com o troféu na mão, alegre. Nós saímos corrido também, que eu tinha jogo que nós a base de pedrada, né? Pedrada e pessoal que não respeitava muito, né? Principalmente o pessoal do interior, que nessa parte a turma eles queriam saber que o time não podia perder, né? Até eu tinha um colega meu que até hoje eu admiro ele, converso de vez em quando, Pelé Branco. Esse Pelé, ele disse para nós de lá, ele ia jogar, acho que para o Bela Vista, né? Não, para o Augusto. O time do Augusto Vitória. Ele eu não me lembro, Portela. Mas esse cara disse, ó, Portela, que time bom de ver esse tarde de Ouro Verde. Eu gosto de ver essa turma jogar. Porque ele disse, olha, e tudo respeitador, não são de encrenca nada tal, né?
Digo, não, eu digo, como digo para ele, como disse para ele, digo, ó, isso para nós aqui, como o Ederaldo fez aí, isso para nós é uma grande lembrança que eu, olha lá, ó, tá meu neto lendo. Ele já até, o que o vô fez muito gol, de tudo que é tipo. Digo, eu não sei, eu joguei de ponteiro, joguei de meio de campo, só não joguei de goleiro. Mas como diz o ditado, isso aqui vai ficar na lembrança, e ele sempre vai ficar na lembrança, e sempre, um dia ele vai lembrar. O meu vô está aqui, entende? E a mesma coisa você fazendo essa grande homenagem aí para o seu pai. Eu admirei muito, admiro sim que Deus coloque em bom lugar, porque ele era um batalhador. Além de jogador, ele foi um grande colaborador, né? Então nós temos muito aí do Ouro Verde para conversar, né? Para respeito disso, porque você veja bem, uma lembrança é difícil você esquecer, entende? Como é que é? Você se lembra, você conversando com um outro, com mais velho, oi, vocês eram a camisa 10 do Ouro Verde? Eu não sei que número que eu jogava, só sei que eu entrava alegre. O Goró me escalava, estava feita a festa, né? Então, quando diz o ditado, agora eu passo a palavra para o Wilson Damas. Aí foi então um breve relato dos nossos amigos, hein, esses jogadores do Ouro Verde. E aqui eu quero então fazer uma breve síntese do livro marcando a história do Ouro Verde, que traz por título aqui Uma Trajetória de Campeões. Temos aqui, eu quero fazer um breve relato, um resumo, uma síntese do que quer dizer o título Ouro Verde e por que tem esse sinal aqui nessa bandeira, né? Nós podemos ver a bandeira verde e amarelo, e tem um símbolo no meio que é O e V, é Ouro Verde, e tem dois raminhos verdes circundando ali o símbolo Ouro Verde. Então o título é Uma Trajetória de Campeões, né? Só situando um pouquinho o porquê do nome Ouro Verde, na década de 50, 60, o Edgar Ribeiro, ele trabalhava na rede ferroviária, e ele transportava uma das riquezas aqui de Mafra para Porto União, em São Francisco do Sul, porque ele foi maquinista. Ele transportava, lá nos anos 50 e 60, madeira, gado e erva mate. A erva mate que era um comércio muito forte aqui na nossa cidade, desde quando a cidade foi estabelecida, né? Mafra foi estabelecida no ano de 1917, que o prefeito foi indicado, para Mafra aqui, o senhor Vitorino de Souza Bacelar, e já existia esse comércio da erva mate aqui na nossa região, e era um comércio muito forte. E como os jogadores do Ouro Verde, os fundadores iniciais da primeira fase lá do Ouro Verde, a maioria deles eram ferroviários, da antiga rede ferroviária, e o meu pai transportava muito essa erva mate. E foi aí que deu a inspiração para eles darem o nome, o título do time que eles fundaram, Ouro Verde, por ser a erva mate um valor grande na época, né? Então, essa é a história preliminar aqui do título do livro. O livro foi feito à base de entrevistas, né? Com muitos entrevistados, os quais tem 3 aqui, que foram convidados para esse bate-papo, né? O seu Itamar, o Wilson, o Zé Portela, e muitos outros que foram entrevistados por mim, para a realização desse trabalho aqui, desse registro histórico, né, que vai ficar na memória, né? E eles me deram muitas histórias bonitas. E agora nós vamos conversar sobre essas histórias, né? Eu quero perguntar assim, qual é a emoção, Itamar, ao você lembrar aquelas histórias bacanas que você relatou aqui, que eu escrevi no livro? Qual a tua emoção assim em relembrar aqueles momentos de ouro, aqueles momentos assim bonitos que ficarão sempre na memória nossa, porque e dos leitores do livro Uma Trajetória de Campeões, né? Qual a sua emoção ao nós conversarmos uns tempos atrás, Itamar, sobre as histórias do Ouro Verde? Relata para nós um pouquinho. Viu, Geraldo, eu quero dizer uma coisa para você. Estava eu em casa, passando até por dificuldade de
aconteceu com a minha família, vem tudo que passa na vida da gente, né? E as coisas você se encolhe um pouco na vida. Tem a associação aqui que eu dirijo, aqui dos aposentados da rede. Você não imagina quando você chegou lá o primeiro dia lá em casa. Ali começou a emoção, entende? Como você está sabendo, que eu tive um outro livro com outra pessoa, tal, sobre a ferrovia. Eu não, sabe? E a primeira coisa foi procurar uma pessoa, porque tudo que tivesse no meu cérebro já passasse no papel para passar para você. E por incrível que pareça, né? Porque eu sou leigo em celular, essas coisas, estou longe, né? E estava uma sobrinha minha lá. E essa sobrinha é psicóloga, até teve um neném a semana passada, filho do Edmilson, também está no livro. E ela chegou lá, tio, foi com o notebook dela lá, sentei e ela. Eu falando, eu parava e disse, não, pode continuar, tio, pode continuar. Agora, quando olha, ela tinha coisa, está lá aquela página, tudo que ela fez para mim. E levei para você, entreguei para você e tal, né? E aquilo, sabe, entende? Aquilo volta ao passado e o que eu estava de pensamento negativo, né, do dia a dia, daquelas coisas, sabe? Então, aquilo para mim, sabe, pô, ainda tem gente que se lembra da gente. Se lembrar do teu pai, se lembrar dele, do Wilson, esqueci o nome do rapaz ali, do Zé. Então, você vê, pô, a gente fica, né? Emocionado, né? Emocionado, e Itamar? principalmente aqueles que já partiram. Sim. Né? No caso, o Pítio, que eu falei, né? O Pítio, nós jogava como uma sinfonia. O Pítio cabeceava por cima. Cabeceava, entende? Era tudo treinado. Entende? Nós chegávamos, acho que nem na seleção brasileira eles fazem treinamento para o cara cabecear no segundo pau. É. Nós fazíamos aquele tempo, entende? Tinha coisas impressionantes que nós fazíamos ali. Uma corrida, uma coisa, entende? E tinha o meu tio que sempre, né? Correndo ali com uma varinha na mão para chamar, tal coisa. O Sudeca sempre do lado dele. Então, olha, cara, pelo amor de Deus. E outra coisa que me deixou coisa, porque recentemente veio um rapaz, eu acho que eu até falei, não me lembro quem que eu comecei. Esse rapaz estava lá no cemitério, eu fui visitar meus entes queridos lá. De repente ele disse, oi, mas onde que está o fulano de tal? Eu, agora, levei ele lá, tá aí. Ele na frente, baixou a cabeça, prestou homenagem. De repente que eu olhei para ele assim, ele estava chorando. E logo em seguida ele disse para mim assim, pô, esse cara me ensinou muita coisa na vida. Então, sabe que tudo nesse bloco de saudade, de alegria, né? E de repente vem você, né? Que eu conheço, não assim dia a dia teu, né? Porque você está num lugar, está no outro, conheci você na oficina, o tempo que estava lá na rede. Então, olha, é fantástico, cara. Entende? Você não sabe esses dias, né? A emoção, a alegria e principalmente o motivo a mais para viver. Entende? Porque a gente tem, sabendo que tem amigo para a gente. Cheguei lá no bar dele, fazia tempo, entende? Esse aqui eu estou sempre vendo ele. Mas ele ali já estava, né? Eu não vou para aquele lado, eu venho para cá. Mas quando você vê, se encontra, esse aí está felicidade. Amizade, então, no teu ponto de vista, o amigo é aquele que não apenas chora no ombro, mas aquele que está junto, dentro do coração, como dizia o grande amigo, o Milton Nascimento, o grande poeta, dizia, né? Amigo é para se guardar no lado esquerdo, no fundo do peito, né? Tem outro, né, professor, que diz assim, amigo não é aquele que você enxuga que você não deixa uma lágrima, não enxuga uma lágrima, mas é aquele que não deixa uma lágrima correr. Exatamente. Então, o Ouro Verde, no caso, assim, foi grandes emoções, né? E pessoas que tinham uma raça e garra também para jogar, né? E com amizades, e então companheirismo. Isso tudo aconteceu, né, no Ouro Verde. E o que você sentiu, Wilson, dessas emoções passadas, assim, como que o teu coração, assim, sente hoje ao lembrar essas lindas histórias? Lembro que foi lá no mês de abril, mais ou menos, do ano passado, nós nos reunimos lá na minha casa, foi o Wilson, Itamar, vocês dois que estavam lá, só vocês dois, né? E nós conversamos sobre as histórias e jogos que vocês relataram para mim, e eu escrevi ali nos meus rascunhos para depois transcrever, né? Qual é a tua emoção hoje ao lembrar dessas coisas bonitas que aconteceram na tua vida? Pois, olha, Deraldo, a gente
teve uma vida assim meio... eu, por causa do meu trabalho, né? Era muito responsável pela minha profissão e pouco tempo eu tinha para futebol. Mas então aquilo que eu ainda lembro, né? Assim, de treinos, jogos. E, então, como o falecido Goró dizia, treinar você não precisa treinar, mas jogar você pode. Eu digo, a hora que eu puder jogar, eu vou, porque eu tinha compromisso nos domingos também, né? Pela profissão. A minha profissão era fotógrafa, não tem feriado, tem domingo, tem nada, né? Então, como sempre, daí quando era mais horário de verão, a gente não tinha compromisso à noite, né? Havia uma reunião de prefeitura, ou no SESI, Senai e tal, Fiesp, daí então eu ia treinar. Mas daí quando eu não podia ir, como tem várias fotografias nos livros aí, onde eu não estou presente. Mas como Portela, compadre Juca, o seu Ribeiro, o Itamar, então aí eu não estou por causa do quê? Por causa do meu compromisso. Mas a gente tem várias lembranças, assim como nós fomos, né, campeão em 79, no Piri, com o nosso Ouro Verde ali, já um outro tipo de geração, né? Até o Itamar já não consta mais nesse time, mas ali tem o Beto, né? Sobrinho do Goró. O seu pai também já não participava mais. Então é uma nova geração já. É uma nova geração, né? De Beto. Vamos dizer assim, uma segunda geração, né, Wilson? Uma Porque segunda geração, a primeira geração seria a geração do Goró, o Jaco, o Edgar Ribeiro, o Rufino Stal, o Haroldo, o Otávio Pereira, todo esse pessoal aqui eu chamo de primeira geração. E vocês aqui são a segunda geração. Depois. Vieram depois, mas conheceram muito bem Edgar Ribeiro, jogaram com eles, com o Goró, né? O Zé Portela também aqui jogou junto lá. E eu vejo assim que foram histórias emocionantes, não é mesmo, Zé? A gente tem muita história aí que vou ter que contar, às vezes até de arrepiar, porque às vezes nós ia até com 10 jogar. O amor ao futebol, né? O Haroldo parava a Kombi lá, o Goró de agora. Digo, vamos assim mesmo. Eu me lembro que nós fomos jogar lá no campo do Bela Vista, nós fomos em 10. Daí meia boca lá, disse, Goró, deixa eu jogar aí. Só que não tinha nem chuteira. Daí quem emprestar chuteira, né? Daí o Goró disse, vai descalço mesmo que não dá nada. O cara estava meia louca, né? Para completar o time e nós jogar o tempo inteiro, a tarde inteira, participar do torneio assim com a turma. Então para nós era uma emoção, porque assim, nós começando com o Ouro Verde, nós indo como diz o Wilson, do aspirante pro titular. Para nós já era, nossa, botar a camisa do Ouro Verde, ainda mais que não colocava a camisa 10, era mais ainda, né? Porque era emoção, né? A camisa 10 era tudo, né? Então nós tínhamos muito disso aí, a lembrança da gente fica muito, muito grande, guardada. Porque isso que você fez, olha, pensa o presente que você deu, não só para mim, para o Wilson, para o Tamar, para os outros atletas que receberam também o livro, a atitude que você teve aqui e a homenagem para o seu pai. Olha, por isso que eu digo a você, com emoção que eu estou aqui, e pode ter certeza, quando perguntar alguma coisa do Ouro Verde, o que eu puder responder, o que eu me lembrar, meu tio, pense a alegria dele que eu não recebi o livro. Daí eu falei para ele, digo, tio, procure você, que você está numa foto, e agora não sei. Dê uma olhada, eu acho que você está meio atravessado na foto, falei para ele. Pense a alegria dele, o tio Otávio lá de Joinville. Então, a gente lembrando assim dessas coisas, porque é ruim que da nossa geração, como diz o Wilson, que já se foram, né? Olha quantos que já foram, só daqui da foto desse que nós somos. Tem aquela foto que eu dei para você, ali só tem um cara que é vivo. Pois isso é exatamente. E nós que não chegávamos aqui no campo do Ouro Verde, que nós chegávamos aqui, nós era piazotão. Para nós era a maior alegria, um domingo assistir eles ali. E daí nós agora, nessa segunda geração, como diz você, nós participar, para nós foi a maior alegria. Eu com 12, acho que 12 para 13 anos, nós começamos lá, né, a gurizada, né? Pela idade daquela fotos ali que a gente tinha,
Quer dizer, tem ali o compadre da Juco, o gurizada, Silvio Lansky, né? Isso. Que Nós começamos Tadeu. nessa base com 12 para 13 anos. Nós começamos. Quando nós começamos a jogar, Não, eu fui morar na vila com 12 anos. pois é, mas você Aí para me poder ir lá. quer dizer, sim. nós, Foi foi de 14 pergunte anos. para sua mãe. Para sua mãe, eu chegava da escola, eu dizia, eu vou treinar, né? Era terça e quinta nosso treino, né? Terça e Terça quinta. E a mãe já dizia, deixe tudo pronto, sapé, cavaquinho e tudo, você pode ir para correr. E eu chegava no campo logo, vamos, está atrasado já. Eu, primeiro ele fazia física com a piazada, né? Eu esquecia do sapé, pense, ó, meu céu. Eu voltava lá, com o isqueirinho lá, procurar o sapé, que era uma vara de marmelo que tinha só. Esqueci até fazer isso aí, entende? Mas agora daí, depois de apanhar, você aprende, né? Eu Essa chegava lá, arrumava um fechinho, aquele careiro que desce para casa da tua mãe ali, arrumava o fechinho, deixava escondido, digo, agora estou garantido. Daí voltava, e o Goró terminava tarde o treino, né, com a gurizada, e ele forçava a gurizada. Que o Goró ele me disse para mim, o Goró, digo, ó, o seu pai, o Dega, ou o seu Grande, digo, ó, eu já estou ficando doente com essas pernas. Mas a gurizada, vocês é que vão comandar aí para frente agora. Toda a vida, esses mais velhos, eles sempre incentivaram, como sempre, os mais novos, né? Sempre, ó, isso aqui vai ficar de vocês. E foi o que aconteceu. Olha, você veja essa foto que nós somos campeão ali, você veja quantos que já se foram, né? Que nós temos aqui. Mas claro que hoje não participa da reunião, porque tem um problema, tem alguma coisinha né, para fazer, tem coisa. Eu também, que teve agora por uns tempos ali do Ouro Verde, teve tempo que eu não pude participar em jogos bons. Eu não pude participar porque daí eu comecei a trabalhar quinzena, daí tinha que ficar lá para a linha de lá, tinha que ficar sábado, domingo para lá, e eu já não participava. Daí o Goró já vinha pro chacho, né? Aí quando eu conversava com ele, o Goró disse, ué, o que aconteceu que não apareceu domingo? Eu disse, não, eu estava trabalhando. Mas eu, como diz o Wilson, às vezes nem conseguia treinar, porque eu já cheguei em casa, o teu governo, Ederaldo, eu já cheguei em casa, 9 horas da manhã de viagem, o Haroldo encostar come. Digo, vamos, a falecida Wanda, né, minha esposa, dizia assim, mas digo, já estou indo para o jogo, de tarde nós conversamos. E já embarcava para comer e ia lá para como é que é, nós ia lá para o Dalma, né? Lá para o Luiz Dalma, que comandava os milionários, né? Lá nós jogava, como diz o Wilson, lá nós jogava, participava do torneio, fazia partida de fundo e saía feliz de lá. Porque lá eles tratavam muito bem nós. Dava as encrenquinhas com o nosso companheiro aqui, que sempre será lembrado também, e está vivo também, né? Mas sempre será lembrado com nós, é o Haroldo. O Haroldo também era um grande colaborador nosso, né? Dava aquelas encrenquinhas com ele, mas ele sempre foi assim, mas é que ele era pesado. E depois marcava também bem, era né? firme, E né? ele tinha velocidade também, né? A velocidade tinha dele, velocidade, né? Então, ele jogava firme, né? Nós Então, quer firme, dizer que essa primeira geração aqui, que é da geração do Goró, do meu pai, do Haroldo Weber, o Rolfinho Stahl, etc., etc., então são pessoas que realmente eles trabalhavam, tinham seus afazeres, né? Na rede ferroviária, a grande maioria eram ferroviários, e também tinha o momento do lazer, que era o esporte. E quando tinha jogo no Ouro Verde, tornava-se um point, como a gente diz hoje, né? Na cidade, que era festa. quando hasteava a bandeira do Ouro Verde, sabia que tinha jogos lá. Sabia que tinha jogo. Lá na coluna, na colina. Na colina, né? Aquela bandeira lá em cima, assim, anunciando que tinha jogo do Ouro Verde. E então, eles também, cada um tinha suas famílias. Eu lembro muito bem que o pai sempre transmitiu os valores humanos para os filhos, né? Levar uma vida certinha. E acredito que os pais desses jogadores aqui, desses ex-atletas, também falavam muito para seus filhos sobre esses valores, né? Então, o estudo, o trabalho e o esporte, isso edificou muito a vida deles, assim, né? São hoje homens íntegros, homens com responsabilidade, mas devido a uma geração lá que era firme na família, né? Então, nós registramos essas histórias magníficas aqui no Ouro Verde. E eu lembro que o meu pai, uma das histórias que ele me contou, assim, eles foram jogar contra o Cavipa, Clube Atlético Vila Paraná, aqui em Rio Negro. E naquele jogo tinha uma preliminar, dos mais novos, iam fazer a partida inicial, e depois a segunda partida, depois das 15 horas, ia ter o Ouro Verde contra o Cavipa. Titular, né? O titular.
Aí começou o tempo ficar assim, raivoso, vamos dizer assim, né? Começou a dar trovoadas, e veio uma chuva tão forte com granizo, e deu um raio muito forte no campo, naquele dia que eles estavam jogando, e atingiu o Valdir Padilha. E esse Valdir Padilha veio a óbito, porque o raio atingiu diretamente nele. Nós estávamos lá. E vocês estavam lá? Tá. Vocês podem explicar um pouco melhor, né? Sim, Para a gente aqui sobre essa dizer história. Para você, Deraldo, no intervalo do jogo, ainda o Valdir passou e pegou pipoca agora não me lembro, pipoqueiro velho, Stanchek, uma coisa assim. Ele pegou pipoca e disse, depois de tarde eu te pago. E nisso ele correu, e o meu cunhado estava aí para trocar de camisa, se não me engano, o Ossi. Não sei, não me engano, que no intervalo ia mudar lá. Ele disse que ele sentiu aquela dor de cabeça, tipo, de pele grande, de gavirova ali. Ele se abaixou, ele sentiu-se aquela dor de cabeça e, meu Deus, sabe que dor? Eu gritei, cara, que dor. Mas ele acabou de falar, escutemos aquele trondo no meio do campo lá. Já que nós já corrimos, já viu o Valdir com os braços presos assim, torrada a camisa aqui, a chuteira, ficou só o couro. Tentemos enterrar ele. Eu não me lembro quem tinha, que era um do, não sei se era da polícia, do bombeiro que estava ali por perto, que ele disse, eu tenho uma pá lá no carro lá, então a turma gritaram, então traga para nós fazer um buraco e tentar, porque daí uma dessas dá tempo, né? Mas foi muito forte, chegou a derreter, não teve com ele. E logo já em seguida deu uma pedreira, daí quando levaram ali para o hospital, quando o médico já disse, não, isso não tem mais condições. Ele cozinhou tudo, não tem nem o que fazer mais. Essa então foi uma das tragédias, né, que aconteceu por Ouro Verde, né, também. E também tinha as brigas, né, as famosas brigas, né, quando o Ouro Verde perdia ou ganhava, assim, tinha as brigas. Lá no campo, você conta alguma coisa? Outra aquela lá do Haroldo, do Cuticão lá, que aquilo ali era as gracinhas. Nós já nem ligávamos mais, deixávamos dois brigar, daí se abraçavam e iam pro botequim daí. Do Chicão quase não lembro muito assim, mas afinal, o Chicão era meio de campo, canhoteiro. Agora, o Haroldo encrenqueiro, e ele pesadão, o Haroldo falar nervosinho, né? Aí dava aquelas encrencas, né? Daí eu como jogava no meio de campo, então eu ficava na minha, né? E então o porteiro era meia direita, daí vinha o Haroldo centroavante. Quando jogava o Itamar era meia esquerda, e não me lembro o outro que jogava na ponta esquerda. Eu falei com um entrevistado, Gilson, com um entrevistado desses, ele me falou de uma certa briga que deu no Ouro Verde lá, que começou uma briguinha entre dois encrenqueiros lá na trave de baixo. Aí tinha os gansos da Dona Guintia lá, e tinha gansos, e os gansos avançaram nesses dois jogadores, né? E daí apartaram a briga, e os gansos deram uma revoada, foram parar lá na Vila dos Pereiras, lá. Um voo perfeito. É verdade. Eu era pequeno ainda. Pois então você vê, são coisas assim que o campo do Chicão lá, ele não gostava de perder. Lá no Butiá. Lá no Butiá do... Ele queria, o time ia ganhar. Os milionários da bola. E até esses tempos falei com o irmão dele, o Pedro. Eu digo, e o irmão Chicão? O Chicão está lá. Mas já era cavalo ele, né, no futebol. E nós, como digo, nós nunca tínhamos que... É lá que nós tínhamos que deixar... Mas já tinha encrenca quando o Jair ia junto. Não, podia contar. Mas lá nós tínhamos que deixar o... Né, Tomar? Quando o Jair ia junto, podia contar que nós estávamos com o cor negociado. Lá o caboquinho para aprontar, olha. Lá no Chicão nós tínhamos que deixar o jogo empatar. Para poder exatamente, para nós poder sair. Porque teve vários jogos como contei esse, você lembra aquele do Real aqui, que nós saímos à custa de pedra. Lá no Bela Vista, lá amarremos o falecido Goró, no caso amarremos o Jair e o falecido Turvo. Passei uma corrente no meio do caminhão e o Sirineu disse, agora vocês vão amarrado aí. E nós saindo com o caminhão, passando um macadame no pé da orelha, nós esqueci. Trouxemos eles amarrados até aqui, mas o Goró deu tanto nesse Jair e coice que nós chegamos na casa ali, porque eu nunca vi, rapaz, que cara para aprontar, era essa coisa aqui. Ele apitava jogo, mas não tinha. Esse aqui também é outro, o que ele fez pelo Ouro Verde, jogou muitos anos pelo Ouro Verde também.
Esse Jair, o irmão dele. Então, são, como diz o ditado, precisa dessas brigas. Um ponteiro direito também, né? Exatamente. Tem o Maurício, depois dessa geração que nós joguemos aí, tinha o Maurício Doverne, que não foi lembrado aqui também. O Maurício Doverne era um ponteiro direito e rápido. Era. O Juca também para pegar o Niguinho, tinha que correr mesmo, né? Tinha. O Juca. O ponteiro esquerdo nosso era o Gersinho, né? O Gerson de Andrade, né? O Gerson de Andrade que está nessa foto de 79, né? 79. O Gerson. E tudo esse pessoal aqui, ele se lembra Aí, do carinho do Ouro Verde, entende? Esse Porque ninguém aí fala mal do Ouro Verde. Porque você veja quantos anos nós jogamos. Sei lá, mais de 25 anos por aí, 25 anos nós jogamos, né? Aí tem gente, o Baiano, o Laerte. O Laerte Baiano também, o Laerte ele também fez um jogou. gol. O Laerte era lá jogar. O Laerte ele começou a jogar na lateral, ele era reserva do Marcos. Ele entrou. Era reserva do Marcos, ele entrou. Lá naquela época. Isso, naquela época. Que nós quando fomos seu assim, pai já estava já, com os outros já não tinha mais condições, ele só colaborava logística, assim, seu pai, né? Mas daí todo esse pessoal aqui, você vê, nós temos poucas pessoas nós que estão entre nós aqui, né? Tem poucos aqui dessa foto aqui. Mas tudo que através de, como diz você, de um jeito ou de outro, colaboravam também, né? E aprenderam muitas coisas, né? Não, com certeza. Itamar, você me contou uma história muito bacana lá do meu pai, do Edgar Ribeiro, que às vezes ele tinha que sair do jogo para outros poderem jogar também, né? Sim, e ele entendia perfeitamente isso, né? Para deixar um reserva entrar. E como que ele agia assim com os colegas, assim, quando ganhava, levavam falta, brutas? Não, assim. ele, sobretudo, ele gostava, né? Entende? Ele tinha sobre isso. Eu não consigo me lembrar a estação da Cailé, né? Acho que é a estação da Cailé, que ficava o campo de futebol perto daquela... Ficava. Né? Era rodeado com... Era do Pedro a Bevervanço. Nós fomos jogar lá. No Cailé? No Cailé. Isso, é lá, Arildo Bevervanço. E eu estava correndo pela esquerda, sabe? Joguei a bola em linha de fundo de cruzar. O cara veio, bicho. Mas veio, ele nem viu bola, mas me deu uma pegada, pegou todas as traves da chuteira na canela. Acho que até hoje tem esse problema ainda. E fui, eu não aguentava mais de dor, bicho. E daí caí ainda, que existia a época aquele espinho, como é que é, a rosetinha. Meu Deus do céu, ali foi o fim. E o velho atravessou o campo. Faça mais uma vez para segurar que eu te mato, velho, sabe? E ficou, sabe? Comprou disso como se fosse meu pai, sabe? E aí, pai, você não sabe jogar futebol, não sei o quê, não sei o quê. Então, nesse ponto, sabe? Mas uma outra coisa que eu me lembrei agora, era um time do Motorama, lá no Vila Ivete. Esse time chegou. E existia, no Ouro Verde existia infantil, juvenil, aspirante, cada time dentro de coisa. E daí, naquele dia, eu deveria estar já com uns 14 anos. Daí, o meu tio chegou assim, que o Goró é meu tio, né? Daí ele disse assim, eu vi na lista, Itamar e o Leocádio Vieira, meu campo, coisa. E o Pítio na esquerda. Tá bom, Motorama. Um time bom dos caras. Mas a emoção, foi um gol sensacional, que até hoje, antes de falecer, o boi lá, como é que é morava lá em cima, lá, como é que era goleiro? O Fredo. O Fredo? O dia que nos encontramos com ele, ele disse, nunca ninguém fez um gol. Foi o Alfredo que trouxe o Motorama, né? Aquele dia foi o Alfredo que trouxe e daí, foi aquele dia, e daí saiu um gol, rapaz. O Pitio cruzou, né? Chutei de primeira, cara. Estufou a rede, que o Goró faz, né? Mas não foi isso aí. Fiquei assim, né? Não me jogou no juvenil, não podia reclamar, né? Aí, e já me jogou camisa 10, jogou para mim. Putz, né? E eu, né, você vê um piá, né? Hoje você pega um piá aqui, entra dentro de um vestiário de homem de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né? E eu, um piá ali, naquele tempo não era piá que nem hoje, que os piá hoje são tudo, né, desenvolvidos, os caras andam de noite na rua. Nós era, como ele falou, né, que tinha que sair fazer as coisas em casa. Nós era muito inibido, cara. E chega ali, o cara me dá a camisa para me jogar. Eu disse, pô, aquilo foi uma emoção, cara, entende? É a mesma coisa, se tu dá uma nota de 500 mil, você fica, o cara fica... E pior que nós ganhamos, fiz esse gol, entende, que até hoje guardei na minha coisa, e até o Alfredo, que ele recebeu o gol,
né? Senhora, O Alfredo sabia lá de casa, assim, o Alfredo chegava, quando eu pegava a chuteira, eu estava na escola, estava subindo ali, o Alfredo olhava, ó, o porteirinho já chegou. E o teu pai também tem uma lembrança do teu pai, sempre quando eu fazia um gol, pensa ali teu pai. É verdade. Ele abraçava um por um, principalmente quando nós vencíamos o jogo. Não, eu tinha amor, teu pai abraçava um por um quando ganhava o jogo. Pensa a alegria, né? Alegria e o amor, né? Pelo nós futebol, né? E tudo gurizada nova, né? Mas vibravam junto. E antes de cada jogos, né? Isso. Naquele auge que não era na minha época também de jogar, né? Que a sua mãe, né, fazia o tempero da carne. Exatamente. Eu lembro que essas carnes para os festivais e os domingos, o pai e a mãe que ficavam encarregados de temperar a carne. E ali subia. E nos domingos, cedo, 9 horas, Dona eles... Leonor, o Bigalto também ajudava muito, a Dona Leonor, a Dona Guincha. A Iracema Chables, que também fazia Isso, maionese, a mulher do Iracema, Olívio também, né? Não, era uma união. Era uma união, né? Ali subia naquele carrinho da cerca de madeira da escolinha. É verdade. O Éder atrás. E o meu pai ali. E o seu pai na frente. Levando. Na mão lá. Para fazer o Para churrasco. fazer aquele festival bonito de domingo, né? De domingo. A água da Dona Guincha fornecia para nós lá. E outra coisa que nós esquecemos aqui também, dos estal ali da Dona Guincha, jogou o Irineu, o Aristeu e o Dirceu, né? Isso, os três. Comentei com o Dirceu lá na frente do meu bar lá. Conversei com o Dirceu. Contei para ele, Dirceu, Dirceu, eu vou te arrumar um livro para você. Daí, até por sinal, se tiver um sobrando, eu vou prometer para ele. Eu digo porque o Dirceu era zagueiro também, né? Não, meio de campo. Meio de campo, né? Meio de o Irineu era lateral, né? Era lateral. Daí eu estava me lembrando. Como é que é o nome do que trabalhava na estação? Como é que é? Irineu, não? Tinha o Irineu, Dirceu e... Aristeu. Aristeu. É o Aristeu. Dirceu, Aristeu e Dirceu. É o Aristeu que estava aqui. Essa primeira geração aí foram campeões mesmo, né? Porque eles jogavam para ganhar. Tanto é que aqui eu tenho as fotos do resgate de troféus que eu consegui. Alguns que não existem mais, esses troféus desapareceram. E eu consegui 9 troféus para colocar aqui as fotos no livro. E de doação, né? De vereadores da época, o Oswaldo Ribeiro, que era meu tio também, ele colaborava muito. Vamos dizer, eram relações públicas do Ouro Verde, né? E por outros anônimos também que doavam esses troféus para o Ouro Verde, né? Aí tem o J. Sartori também. E eu não sabia que o Ouro Verde também tinha rainha e princesas. Que eu venho saber que a minha irmã foi uma das princesas. Ela disse assim: Ideraldo, você sabia que fui princesa do Ouro Verde? A Pitia. Eu disse assim, não sabia. Daí eu consegui com o Marcos Henrique a única foto que nós temos aqui daquele tempo da rainha e das princesas, que eu coloquei aqui no livro. A foto assim está um pouco... por causa do tempo e não tinha qualidade de imagem, mas é o que nós temos para o momento, né? É que o fotógrafo não ia aquele tempo lá, entende? Não tinha outro fotógrafo bom como tem hoje. Então, por isso que as fotos saíam ruins. Então, são histórias riquíssimas, né? Que Ouro Verde... E o legado que eles deixaram também, né? Vamos dizer, o meu pai, Iogoró, e não sei quem mais, teve escolinhas de futebol que o meu pai treinava. Eu lembro que ele ia treinar nos campinhos, a piazada, né? Que vamos dizer que seria a segunda geração, que são vocês aqui e outros guris assim que treinavam, que eram treinados pelo meu pai, né? Ele tinha essa escolinha de futebol. E ele também trabalhou pela Liga Mafrense de Desportos, né? Ele foi bandeirinha, árbitro também. Isso, bandeirinha. Ele fez... Ele é o Jair, né? Ele é o Jair. Então ele fez esse curso também. E então são histórias bonitas assim, que por isso que o objetivo foi de a gente registrar neste livro aqui tem muitas histórias, muito. E não foi possível colher todas essas histórias porque muitos daquela primeira geração já se foram, né? E o que a gente conhece agora dessa segunda geração, que nos trouxeram gentilmente, com alegria do seu coração, essas histórias lindas do jogo de futebol do Ouro Verde, né?
Assim nós temos muitas, você veja que a gente, o pessoal que já se foram também, né? Muita lembrança que nós assistíamos como piá, né? E gritava também, né? E xingava e brigava junto, né? Era piá, estava assistindo o jogo, mas a hora que dava xingamento e briga, nós estávamos juntos, né? O troço pegava pesado, né? E é desse pessoal aqui, tá, até tem que visitar, até eu fiz uma promessa para o filho dele, para o Seu Grem. O Seu Grem também jogou muito tempo pela equipe do Ouro Verde, né? É. Até só que o filho dele agora também já me falou que está acamado, né? E Mas tá- um dia também um pouco a idade, né? Um pouco a idade também já não Pouca não, idade. não tem como, né? O que ele está com uns 80 e mais? Hã? Acho que mais ou menos 80. Uns 80? Ele está com 86. Não, é 86, sim. É o Júlio. Não, ele está com 87, o Júlio, meu irmão está com 87. Eu- pelos dois, E que tem eram o muito Ivo, né, que é mais os que mais amigos. velho. Eu me baseio nessa base, nessa nossa idade, É a né? nossa idade. Porque nós já estamos E chegando nos esses 70. colaboradores sempre que jogaram também aí, o que não foi citado Vocês aqui, estão com 70, o Gilberto 500. Silva, o meu cunhado, mas como diz o Goró, às vezes ficava meio queimado, eu dava razão para ele. Porque a turma ia treinar, até um dia o Haroldo falou, digo, Goró, você coloque para treinar quem vai jogar domingo. Porque chega domingo ali, chega você ia treinar, o Goró já estava com as duas equipes formadas para o treino e não colocava os que iam viajar. Daí um dia até o garoto disse, você tem que colocar aí os que vão jogar amanhã, porque senão daí não vai dar, porque senão daí os caras que vão treinar e os caras que não treinam vão e os que vão treinar não aparecem. E nós marcávamos, eram 5 ou 6 aí que só ia treinar, mas não ia jogar. E daí quando chegava domingo, quando o Goró ia formar a equipe lá, faltava, por quê? Não, ele não deixou treinar, eu não vou. Então sempre tinha os reinetes da turma aí, principalmente uns companheiros, no próprio sobrinho teu lá. Não, mas eu fui O Carlos era um que era reine. O Carlos dizia, viemos treinar, o Goró coloca essa turma que não vão. Daí fica ruim para nós, né? Mas quando tinha domingo, que a Come Velho sobrava. O Rodoel carregava todo mundo. É verdade. Daí dava bom. Daí era festa. E daí, ainda mais quando tínhamos come e bebe junto, né? Daí era mais festa ainda. E então, nós temos mais um símbolo do Ouro Verde, que foi a bandeira do Ouro Verde, né? Essa bandeira foi um símbolo que foi a última que existiu ali, foi junto no caixão, né? Nos pés do Edgar Ribeiro, e foi sepultada junto com Nada o mais justo. seu Edgar, né? E acho que foi entregue pelo Pupu, né? Exatamente. E então tinha essa Pupu, bandeira que anunciava... Eu vi o Pupu colocar... Quando falecia um também, né? Sim. Eu vi o Pupu colocar a bandeira do coisa, ele disse, a lembrança para o senhor Edgar aí. E essa bandeira, ela anunciava os jogos, né? Anunciava os jogos no domingo. E aqui eu quero ler, no finalmente do nosso podcast. Aqui, ali, viu, pode falar, Wilson. Quando falecia alguém que jogava no Ouro Verde, a bandeira ficava junto também, até ser enterrado. Até ser e daí, sepultado. por final, foi junto com o seu pai. Foi junto. Foi. Então, a bandeira do Ouro Verde. A bandeira foi um símbolo que, ao ser hasteada em seu mastro, anunciava com elegância ao sabor do vento que naquele dia haveria jogo do Ouro Verde. Hoje, não temos mais a bandeira do Ouro Verde. Ela já não está mais tremulando nas tardes de domingo. Ela não está hasteada naquele alto mastro, nem anuncia mais espetáculos de futebol. Não visualiza mais lá do alto aqueles atletas que outrora ela conhecera. Numa vista privilegiada, esta bandeira está sepultada junto do último atleta daqueles fundadores. Muito interessante que essa bandeira não quis mais se sobressair acima, no alto do mastro. Porém, ela foi colocada carinhosamente sobre os pés daquele atleta dos áureos tempos. Como se dissesse, vou junto com você, mas vou sobre os seus pés. Já não existe outra bandeira do Ouro Verde, daqueles moldes. Agora ela está na memória daqueles que um dia a viram tão bela e exuberante, tremulando para lá e para cá, num zigue-zague perfeito, parecendo brincar com o vento. Esta foi a bandeira verde e amarelo que tanto simbolizou o time Ouro Verde.
Então, vamos finalizar esse nosso bate-papo aqui, com as últimas considerações, em poucas palavras, rápidas palavras. Zé, para encerrar nossa live. Eu, como diz o ditado, agradecer a você, a conversar o Márcio também, e você pela sua iniciativa, que para nós isso aqui vai ser uma lembrança e com muita emoção, né, de a gente lembrar de vários colegas aí, vários jogadores do Ouro Verde que já se foram. E nós que estamos por aí, cada um que fazer uma pergunta do Ouro Verde, nós temos resposta na lata, como diz o teu pai. Nós temos resposta na lata. Nós somos campeão. Vocês só estão trocando o jogo aí, não é nada. Nós somos campeão. É isso, meus agradecimentos, Zé Portela. Obrigado, Zé Portela. Wilson, suas considerações finais. Pois é, Deraldo. Então, assim, esse livro, em homenagem ao seu pai, eu fico muito grato de poder fazer parte, de dar-lhe uma ajuda com fotografias e dizer que esse livro está também na mão dos meus netos, que passei para o meu filho, né? Eu tenho um filho com 22 anos, que está servindo o quartel, e está para eles, vai ficar para eles, né? Então, agora, engrossando mais o Ouro Verde, que nessa geração que nós temos aí, e desde que começou os 60 para cá, é bom lembrar também que ainda o Ouro Verde não acabou, que o Ouro Verde ainda está sendo tocado lá no campo da Mola Flecha. O Portela que me refresca a cabeça é no campo do Davi. No campo do Davi, daí começou andado pelo Alfredo Pereira. Iniciaram, né? Fizeram até as camisas, tudo, e coisa, até você vê alguém passando cá. Então assim, agora que o Ouro Verde não morreu. Quem fez parte da história do Ouro Verde somos nós que somos mais antigos, mas os de hoje, eles estão tocando na responsabilidade do Altair dos Passos, que é o mais conhecido por Dego, o Noca e o Carudo, que eu não sei o nome dele verdadeiro. Só a gente conhece mais ele pelo carro. Então temos também que louvar essa atitude deles que fizeram ainda o Ouro Verde não ter morrido pelos nossos os passados, né? Então hoje ainda continua, e agradecer eles também, né, que mantenham sempre vivo esse time. A memória do Ouro Verde. Assim como a gente levou até a data de hoje, né? E hoje lá em homenagem ao Ouro Verde, existe um residencial em cima, que era o antigo campo do Ouro Verde, campo, né? É residencial Ouro Verde. E tem uma rua chamada Rua Ouro Verde também. Coincidentemente, essa rua faz esquina lá com a casa do Goró, atravessa o Ouro Verde, né? Do lado da residência do Goró. Então isso também é uma coisa assim que jamais vai morrer, né? Não morre. O Ouro Verde, nome da rua e nome do residencial. Atravessa o Ouro Verde. Então o Ouro Verde fez história. E agora as considerações finais do nosso amigo Itamar. Olha, já entende o que eu tenho para dizer, eu falei, continuo falando, você é nosso ídolo hoje, entende? Que traz uma memória, mas tem pessoas por trás disso aí, entende? Seu Márcio Gonçalves. Em todas as partes ele está na jogada. Claro que é o serviço dele, ele gosta, entende? Trabalhou em rádio, mas ele leva muito, muito alto isso aí, entende? É um cara simples, humilde, né? Eu sempre que posso estou conversando com ele sempre me ajudou em outras coisas, reportagem. E uma coisa que eu preciso sempre levar na memória, sabe? Que Mafra, futebol de Mafra está curto, entende? Que eu digo de segunda divisão, entende? Porque Peri, Operário, foi, né? Claro que eu queria lá em cima. Claro que lá atrás, no Peri, lá ainda tem um timinho lá que fazem treinamento, tal coisa e tal, mas está fraco. E um monte de criança, um monte de jovem que quer, entende? Que hoje agora tem essas escolas de futebol, né? Então, mas de lá que vem lá do seio, lá do meio, daquele time de barro, né? Como foi Pelé, que foi criado, lá depois veio, tá difícil. Porque jogar futebol, todo mundo diz, né? Mas saber jogar futebol é outra coisa, sabe? Eu fico muito agradecido a todos vocês, meus amigos aqui, entende? E pode ter certeza, que quem precisar de mim, minha casinha bem caindo, um pouco os cupim comendo, mas eu estarei sempre lá. Tá Agora bom? mais, informando e movimentando do nosso amigo
querido amigo Márcio Gonçalves. Márcio, obrigado pela oportunidade, e o Wesley também, muito obrigado aí, o rapaz que está atrás das câmeras ali. Agradecemos muito, agradecendo também nosso querido amigo Itamar, nobre amigo Itamar, o nobre amigo Wilson e nobre amigo Zé Portela. Então, eu fico muito agradecido nesse bate-papo aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Sigam lá, Agora Mais, movimentando e informando.